Bom, me chamo Felipe Augusto e vou falar sobre o capítulo 3 do livro Política Pública e Movimentos Sociais. O livro foi escrito pelos professores e especialistas Lino Castellani Filho e Frederico Guerra. Os autores começam a narrativa falando sobre o início do mandato de Jair Bolsonaro, que segundo eles, nos seus 10 primeiros dias de mandato, a gente ainda vivia o que a gente viveu na sua época de eleição, que a gente não conseguia diferenciar as notícias verdadeiras das notícias falsas. Mas, para eles, o que realmente marcava o seu início de mandato é que ele colocava em xeque, estava colocando em xeque, todo aquele avanço que a sociedade conseguiu de redemocratização pós-ditadura militar, onde a educação no país é extremamente afetada, porque ela vai ter um papel estratégico e a sua, como pode dizer, ela está sendo desmontada a todo vapor. Um fato importante que os autores criticaram bastante no texto é o famoso escola sem partido, que para eles nada mais era do que tentar colocar mordaças nas bocas dos professores. Então tentar calar os professores através desse projeto que é o Escola Sem Partido. Os autores também chamam a atenção para o grande número de militares ocupando cargos públicos. Eles também falam sobre passados assustadores de algum deles e também deixam bem claro que na educação e na educação física, no esporte, não está longe disso. Os militares estão cercando isso já faz algum tempo. Mas os autores também deixam claro que isso não vem só do governo de Jair Bolsonaro, que desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, a sombra do militarismo já vem assombrando o esporte, principalmente pelos Jogos Olímpicos. E falando um pouco sobre a militarização na educação, os autores falam que antes mesmo da chegada de Bolsonaro, já havia a tentativa de transformar, já havia, né, a transformação de algumas escolas públicas em cívico-militares. Mas que essas mudanças, essas escolas eram apenas estaduais. E não demorou nem um mês para o governo de Bolsonaro demonstrar que tinha interesse em transformar as escolas públicas em cívicos militares. E para justificar a presença dos militares nas escolas públicas, o MEC usa das questões disciplinares de ordem que era necessário os militares estar presentes nas escolas públicas por eles darem uma disciplina maior, contribuir para uma ordem melhor, e restando apenas aos professores as partes teóricas, pedagógicas, e seguindo os moldes militares e, obviamente, a escola sem partido. E falando sobre isso, os autores deixam bastante explícito que isso era, na verdade, uma estratégia, né? Porque você transformar as escolas públicas, principalmente nas áreas que têm mais vulnerabilidade, em militares, era para tentar transformar a sociedade em pessoas mais dóceis, sem ter uma capacidade de lutar por uma sociedade melhor. E segundo os autores, ocasionados pelo golpe de 2016, né, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o país entrou numa crise econômica, política, social, e que isso acabou ocasionando o fim do Ministério da Educação. E na época em que os autores estavam escrevendo o livro, a gente estava chegando ao fim do primeiro mês do governo do Bolsonaro. Eles afirmam que mesmo assim, em menos de um mês ou em um mês, ainda já foi o suficiente para perceber, né, a sua ideia de militarização da sociedade. Ao longo do texto, os autores também vão apontando diversas estratégias que o governo tem para a militarização da sociedade, do país, enfim, em geral. Eles citam mudanças no ensino fundamental, no ensino médio, até no ensino superior. E tudo isso era buscando o projeto social de Jair Messias Bolsonaro, que era a militarização do país. E no final do texto os autores até usam uma frase que é: afinal,
não existe generais sem os seus recrutas.